Quando Moisés soube que Deus estava aborrecido com seu povo, ao demorar-se descer do monte, o povo havia feito um bezerro de ouro que disseram que eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Deus ficou extremamente aborrecido e queria exterminar aquele povo rebelde. E disse para Moisés que iria introduzir a sua descendência à boa terra que ele havia prometido ao povo de Israel. Mas Moisés disse que a aliança que Deus fez não foi com ele, mas foi com Abraão, Isaque e Jacó. Deus então se arrependeu disso e prometeu finalmente levar o povo de Israel, conforme ele prometeu, para a terra boa de Canaã. Isso está em Êxodo 33, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Essa foi a resposta do Senhor a Moisés, dizendo que iria cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Todavia, ele não subiria, mandaria um anjo até que o povo tomasse posse da boa terra, conforme havia prometido. E assim, Moisés ficou preocupado. Irmãos, é diferente Deus nos encarregar a uma obra e nós trabalharmos para Ele, fornecendo a mão de obra, e nós fazemos a obra na presença de Deus. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa é fazer uma atividade para Deus, outra coisa é ser usado por Deus para Deus fazer a sua obra. Eu prefiro a segunda maneira. Por isso Moisés preocupado, no versículo 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, não é meu não. Respondeu-lhe essa palavra: já ganhei um presente quando passei por Minas na semana passada. Uma irmã fez um quadro com esse versículo, sabendo que eu amo esse versículo. Esse versículo tem que ser a minha história. Ela fez um quadro, me deu de presente. Cheguei em casa, abri, estava lá. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo,
e eu te darei descanso. E cheguei aqui, no quarto que foi alojado, os irmãos colocaram um cartaz. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Lembre-se, irmãos, essa é a maneira nossa de trabalhar para o Senhor. Não é fazer muitas atividades, ficar muito atarefado, esgotado, para fazer a obra do Senhor pelo nosso esforço. Não, a obra de Deus é feita por Ele mesmo, através de nós como canais. Por isso eu quero trabalhar sempre, irmãos, na presença de Deus. Nada quero fazer sem a presença de Deus. Se Ele não for conosco, nós não vamos. Se há algum item importante da obra, se Deus não estiver no meio, nós não queremos ir, porque queremos que a presença do Senhor vá conosco e nós entraremos no descanso. E aí, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, Deus nos escolheu aqui no Brasil. Eu comecei a palavra ontem dizendo que Brasil é especial. E Deus escolheu o Brasil. Nós somos um continente novo, de 500 anos de história somente. Se você for viajar pela Europa, viajar pelo Oriente Médio, você vai ver povos de histórias milenares. Nós sequer chegamos a meio milênio. Somos um povo novo, porque Deus, aprove a Ele, nos escolheu para fazer a sua vontade. Barzilai, Brasil, você é um Barzilai. Você está sendo preparado para preparar o deserto para o povo de Deus. Mas existe uma outra tarefa que talvez você não se lembre. A primeira tarefa, irmãos, é de nós temos a missão de fazer surgir o filho varão. É por isso que em 1999, no ano 2000, o irmão Dong teve encargo a olhar para o mapa mundi. Ele viu que o continente africano parecia um feto, o filho varão em gestação. Ele então nos enviou para a África, porque se nós conseguimos no último continente, um continente esquecido, desprezado, se nós formos lá e ajudar a levantar um grupo de vencedores, certamente em outros continentes os vencedores estarão prontos e o filho varão poderá ser arrebatado ao terceiro céu. Então nós aqui temos a responsabilidade ou dever de formar o filho varão. Então esta também é a nossa tarefa. Por isso, irmãos, o Brasil é importante. E dentre todos os filhos de Deus no Brasil, o Senhor nos escolheu. Como disse ontem, não por sermos melhores, não por sermos os mais eloquentes, não por sermos os mais entendidos da Bíblia, mas, irmãos, certamente por causa da nossa base correta, nosso terreno que representa todos os filhos de Deus. E Deus, então, desde então, tem nos entregue a sua palavra profética. Nós temos essa importância para Deus. Você precisa estar ciente
da sua posição especial e da sua responsabilidade especial. Nós que recebemos essa visão, essa palavra profética, que está nos orientando, nos dando direção, indo em direção ao reino, somos obrigados, irmãos, de divulgar essa palavra, fazer chegar a todas as 12 tribos, de todos os filhos de Deus, esse evangelho do reino. Nós temos essa obrigação. Não foi à toa que Portugal descobriu o Brasil. E dessa vez nós fomos visitar a Turquia. Imaginem o que os turcos nos disseram. Eles disseram o seguinte: se não fosse nós, os turcos, o Brasil jamais seria descoberto. Falei, como? Que tem a ver com Turquia? E eles nos explicaram que havia o Império Romano, no ano 395 depois de Cristo, foi dividido. E o Império Romano Oriental se instalou em Bizâncio, que se tornou Império Bizantino. E quando chegou em 1453, Bizâncio se tornou, antes disso, quando se instalou o Império Bizantino, em Bizâncio, Bizâncio foi chamado de Constantinopla, por causa do imperador Constantino, aquele que aderiu ao cristianismo, aquele que tornou o cristianismo a religião nacional de todo o Império Romano. Mudou o nome da capital de Bizâncio para Constantinopla. E em 1453, os turcos derrotaram o Império Bizantino e tomaram Constantinopla e chamaram de Istambul até o dia de hoje. E por meio da conquista dos turcos, já antes disso, se instalou o Império Otomano. Aquele império tomava conta de toda aquela região e indo até a Europa, já encostando na Espanha, em Portugal. E Istambul, ou Constantinopla, ou Bizâncio, era um ponto vital, chave, para a ligação entre dois continentes, o continente europeu e o continente asiático. E naquele tempo havia um tráfico de comércio muito forte, indo para a Índia. Todavia, por causa do Império Otomano, que tomou conta dali, impediu-se essa rota comercial por terra. E Istambul, ou Constantinopla, fica naquela região do Estreito de Bósforo. E o Estreito de Bósforo é que divide o continente europeu do continente asiático. E fechou-se o caminho por terra de comércio até a Índia. Nós fomos visitar um museu lá na Turquia, que vários imperadores, vários reis ali usavam porcelana da China, a seda da China e as especiarias da Índia, por sua proximidade à Ásia. Como a Espanha e Portugal não tinham mais acesso por terra para a Índia para buscar mercadoria, eles então começaram a fortalecer o seu poderio naval, as suas esquadras, e Portugal era mais forte em suas caravelas. Eles começaram a fazer navegação e ir por mar, dar volta para chegar até a Índia. Foi nessas tentativas que o Colombo descobriu a América. Foi numa dessas tentativas que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Veja quem é estrategista. Quem está por trás de tudo isso? É Deus. Nenhum homem consegue fazer isso. Deus já
viu o Brasil de antemão. O nosso descobrimento não foi por acaso. E você vive neste continente. Portanto, você tem uma responsabilidade adicional. Nós precisamos, irmãos, fazer cumprir a palavra de Deus. Deus quer usar você para amadurecer o filho varão. Deus quer usar você para preparar a terra para ser o deserto que alimentará os filhos de Deus na grande tribulação. Eis-nos aqui. O Senhor já nos deu tantas ferramentas através do irmão Dong, do ministério do irmão Dong. Nós temos o quê? A editora Árvore da Vida, que publica livros maravilhosos, que é o nosso alimento e direção todos os dias. Nós temos o jornal Árvore da Vida, que é usado para divulgação da palavra, pregação do evangelho. Precisamos trabalhar mais intensamente ainda. Nós temos o CEAP, graças a Deus. Temos soldados de Deus. Temos guerreiros que lutam por Deus, pelo evangelho. Nós temos comportores que divulgam a palavra profética a todos os filhos de Deus. Nós temos o quê? O Bucafé, que é um lugar neutro para as pessoas desarmadas poderem ouvir o evangelho do reino, vendo que ele também faz parte desse encargo para trazer o reino de volta. Claro, nós temos comportores, já falei. E nós temos sócio do evangelho para sustentar toda essa obra em todas as regiões. E agora o Senhor nos deu o Expo Livro para levar essa palavra de uma maneira ainda mais intensa, numa escala maior, numa dimensão maior, dentro do projeto Expo Livro. Porque quando nós tínhamos o projeto Expo Livro nos anos 90, nós não tínhamos CEAP, nós não tínhamos comportores, nós não tínhamos Bucafé, nós não tínhamos o quê? O jornal Árvore da Vida estava mal começando. Nós não tínhamos Instituto Vida para Todos. Nós não tínhamos toda essa comunicação que nós temos hoje através das mídias sociais. Irmãos, esse projeto tem que estourar. Não é para nossa glória, é para divulgar a palavra de Deus. Com o objetivo, irmãos, de trazer o reino de Deus aqui de volta. Por isso que o filho varão é aquela parte forte dos cristãos, dos crentes, aquela parte que não se deixa esmorecer, com perseverança, lutam para trazer o reino de volta. Por isso eles são como guerreiros que lutam contra o dragão. Não seja derrotado por qualquer dificuldade na vida. Não seja derrotado por qualquer problema que acontece na obra do Senhor. Deus está do nosso lado. Quem será contra nós? As tribulações, ontem eu não falei sobre as tribulações. Para vencer nós precisamos das tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança. Precisamos de perseverança. Filho varão é a parte forte da igreja. Você quer fazer parte dessa parte forte da igreja? E por outro lado, também é um grupo de pessoas maduras. Está em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Você quer fazer parte desses 144 mil? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos,
São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Você segue o Cordeiro? Você segue quando o Cordeiro fala em algum lugar? Você segue a palavra profética? Você segue o alimento diário? Você segue ouvir? Você segue o falar do Senhor? Graças ao Senhor, hoje está tudo mais fácil. Nós temos a comunicação online. Agora mesmo tem uma câmera aqui, está transmitindo ao vivo, e muitas pessoas, juntamente com vocês, estão ouvindo essa palavra. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Às vezes, eu fico um pouco decepcionado, que o Senhor nos usa para dar uma palavra profética em vários lugares. Depois eu pergunto em outras regiões se os principais cooperadores acompanharam a palavra, e eu verifico que nem todos acompanharam. Precisamos aprender a acompanhar o Cordeiro onde quer que vá. Vamos seguir de perto aquilo que o Senhor fala. Por que nós gastamos dinheiro com câmera? Por que o Jonathan está aí, fazendo esse trabalho de transmissão? Se não for para ser aproveitado, para que fazemos tudo isso? Graças a Deus, irmãos, isso está sendo usado e está sendo aproveitado por muitas pessoas. Por isso eu creio que vai se produzir um grupo de vencedores na igreja. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Que são primícias? Numa lavoura, há uma parte que amadurece antes. Essa parte que amadurece antes são as primícias. Os vencedores amadurecem antes da totalidade dos filhos de Deus. Você quer fazer parte das primícias? Porque a colheita geral será feita no final da grande tribulação, ou ao longo da grande tribulação. Mas as primícias são colhidas antes. Você prefere ser colhido antes ou depois? Então você precisa amadurecer. Para amadurecer, precisa negar a vida da alma, precisa negar a si mesmo, precisa deixar de viver na carne e viva no Espírito, deixar de viver em si mesmo, viver no Senhor. Amém? E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Irmãos, nós não falamos palavras vãs. Nós não falamos uma coisa e praticamos outra. É isso que eu quero falar com vocês esta manhã. O Senhor precisa de pessoas que levam a sério a palavra profética, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra é capaz de dividir a alma do espírito. Essa palavra, irmãos, é capaz de nos mostrar quando realmente estamos vivendo no espírito, quando estamos vivendo na carne. Essa palavra é capaz de nos fazer discernir, mesmo quando aparentemente estamos bem, fazendo as muitas atividades para Deus, podemos não estar bem. Não me compreenderam, né? Eu fui para Los Angeles algum tempo atrás. Me encontrei com esse irmão que fora um líder importante de um grupo. Ele me disse o seguinte: agora que estou mais próximo à morte, eu estou preocupado se eu vou ser aprovado para o reino ou não. E
E aí descubro que eu não vou ser aprovado pelo meu zelo para fazer a obra de Deus. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Não é pelo meu zelo de fazer a obra de Deus, mas é o quanto Deus trabalhou em mim no meu viver. Você pode fazer muita coisa para Deus e você não ter realidade nenhuma daquilo que você está fazendo. Nós falamos uma coisa, não podemos viver outra. Nós falamos uma coisa, temos que viver aquilo. O evangelho que pregamos tem de ser a nossa realidade. Ele disse, por exemplo, e eu ainda, dentro da minha limitação na doença, ainda faço alguma atividade na obra literária. Pela minha limitação física, eu não consigo ficar muito tempo diante do computador. Eu tenho que descansar um pouco, aí eu abro um jornal, leio o jornal. Aí eu descubro que eu tenho um conceito religioso de que quando estou fazendo a obra literária, eu estou bem com o Senhor. Quando eu leio o jornal, não estou bem com o Senhor. Aí eu descobri que isso é um conceito errado. Sabe por que eu digo isso? Porque ontem, depois que terminamos aqui, Expo Livro, encargo tal, descendo, o irmão disse para mim, na descida, Pedro, infelizmente, ainda não consigo deixar emprego para servir ao Senhor totalmente. Irmão, não é necessário deixar emprego para servir ao Senhor totalmente para você estar bem. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Você precisa estar bem do jeito que está. Se o Senhor mediu para você, tem um emprego, tem um negócio, tem um comércio, tem a pressão de pagamento das contas, se é isso que o Senhor mediu para você, aprenda a viver a realidade espiritual naquilo que o Senhor mediu para você. Até ler um jornal secular, você pode estar no espírito, ou não? Não, só quando faço as coisas do Senhor, muitas atividades, eu estou no espírito. É mentira. Você pode fazer muitas atividades enganando você mesmo. Precisamos verificar qual é a nossa raiz. Quando fazemos as coisas, quando vivemos, estamos vivendo por que raiz? Se a raiz for santa, os ramos serão santos. Não importa o que você faça, você pode estar no negócio, pagando as contas, negociando por telefone, você está na raiz santa, o ramo será santo. E Deus fará produzir frutos, mesmo você estando fazendo negócio. Acreditam ou não acreditam? Você pode estar fazendo um monte de atividades para o Senhor e não está ligado à raiz santa, você está perdendo o seu tempo. Então, tudo quanto fizermos, irmãos, temos que fazer na raiz santa. Isso é trabalhar no descanso. Quando Moisés foi chamado para a sua grande tarefa, põe grande nisso porque é uma tarefa que nenhum homem aguentaria. Nenhum. Deus apareceu num sinal, numa sarça. Ele olhou de longe. Havia um fogo ardendo naquela sarça. Mas geralmente você vê o fogo no mato, no capim seco. Você vê se alastrar o fogo rapidamente, consumindo o capim, não é assim? Mas ele vê aquele fogo ali não consumindo nada. E o fogo ardendo ali na sarça, continua ardendo, e a sarça não se queimava. Ele achou estranho, se aproximou. Aí Deus falou para ele: retira sua sandália, porque aqui é terra santa. Irmãos, esse é o sinal do nosso trabalho para o Senhor.
nós precisamos aprender que nós somos no máximo uma sarça. O poder da obra, para fazer a obra de Deus, o poder é de Deus. Não pense que você tem muita capacidade, fazer muita coisa. Irmãos, muita coisa que você faz pode estar enganando você. Faça no descanso. Deixa Deus fazer fluir as coisas. Eu gostaria de ver aqui, esse grupo de pessoas aqui serem os primeiros a amadurecerem nas igrejas, ou serem os primeiros a aprenderem a servir ao Senhor dessa maneira. Amém. Paulo fala: temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Não é o barro que tem que aparecer, não é o vaso de barro que tem que aparecer, é o poder que tem que trabalhar. Amém? Ó Senhor Jesus, eu estou preparando todo um terreno para a gente entrar em Mateus 20. Mas se esse terreno dos princípios não ficarem claros para nós, nós não vamos entender bem o Mateus 20. E nós estamos num momento, irmãos, faz mais de 2 anos, o Senhor nos deu 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Quando o Senhor nos deu essas 3 palavras, a vida da igreja, em geral, estava sem brilho. E o serviço nas igrejas, burocrático. E sempre os mesmos servindo a igreja, e os mais velhos servindo a igreja. Desde que ele começou a servir, como eu, muito novo, 16, 17, 18, 19, 20 anos, continuava ocupando todo o espaço, não aperfeiçoando outros. Irmãos, desde que o Senhor nos deu essas 3 palavras, as coisas começaram a mudar. Não começaram a mudar? O Senhor começou a restaurar a igreja. Os enlouquecidos por Deus. É ou não é? Você é um desses? E o Senhor começou a restaurar a excelência nos serviços. Serviço por serviço foram se restaurando, se renovando. Por que nós fazemos o melhor lá no trabalho e no serviço da igreja fazemos com o resto do tempo, resto de energia, resto de dinheiro? Não, nós queremos fazer o Senhor em primeiro lugar, fazendo as coisas do Senhor em primeiro lugar, não é? E a inclusão, graças ao Senhor, começamos a incluir turma nova, pessoas mais novas do que nós estão sendo aperfeiçoadas, e assim por diante. O de 60 aperfeiçoou de 50 a 40, o de 50 a 40 aperfeiçoou de 30 a 20, o de 30 a 20 vão cuidando dos 20 e 10, os adolescentes e jovens. Irmãos, assim está, nós estamos entrando, estamos caminhando dessa forma. É ou não é? É importante, irmãos, dar espaço para todos. Melhor treinamento, melhor aperfeiçoamento. Você fala, eu não sei fazer essa tarefa. Eu posso te ensinar alguns princípios para fazer essa tarefa. Mas a melhor maneira de você aprender a fazer a tarefa que você não sabe fazer é fazendo. É ou não é? Então, irmãos, vamos ajudar os nossos irmãos, dando alguns princípios, mas deixar os irmãos fazerem, aprenderem fazendo errado, mesmo errando é que se aprende. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Todos os irmãos aqui têm que estar funcionando no corpo de Cristo. Para isso, nós precisamos aperfeiçoar os mais novos. Mas aperfeiçoar, como o Senhor aperfeiçoou os 12. Ele dava algumas aulas
quando os discípulos estavam perto. Precisamos de dar algumas aulas, alguns princípios, mas a maior parte do tempo era na prática. Deixa essas pessoas que você está aperfeiçoando fazer as coisas. E tem que dar espaço para eles fazerem. Porque é fazendo que se aprende. Graças ao Senhor, isso está acontecendo entre nós. Não é? Por exemplo, vou dar um testemunho. Lá em São Paulo, as irmãs, há 1 ano e meio atrás, falaram que tinha encargo de fazer um congresso das mulheres. Fiquei preocupado. Falei, meu Deus, como é que eu faço para orientá-las? Se o começo for errado, nós temos problema lá na frente. Eu reuni elas, dei vários princípios para elas. Uma vez alinhado essas irmãs à economia de Deus, como Deus faz as coisas, no princípio da economia de Deus, e também no princípio de coordenação do corpo, no princípio de autoridade e submissão, no princípio da comunhão. Irmãos, esses 2 pontos são essenciais. Aí soltei elas para trabalhar. Elas foram trabalhar, me chamavam de vez em quando para ter comunhão, para ver se a linha estava certa. Irmãos, eu poderia muito bem, de chegar no dia do congresso, eu tomar conta para ministrar mensagens. Eu não falei mensagens. Deixei elas trabalharem, elas fazerem as coisas. Eu só dei uma palavra final. Isso aqui, deixar que elas façam, deixar que elas ministrem, deixar que elas aprendam. Irmãos, vocês não sabem como essas irmãs, durante o processo todo, uma vez que você entrega a responsabilidade e você não fica tanto com rédeas curtas na mão, elas se sentem com maior responsabilidade, começaram a servir com temor e tremor. Vocês não sabem como essas irmãs amadureceram. Impressionante como amadureceram. Negaram a vida da alma, tomaram a cruz. Hoje são as irmãs mais fáceis de se coordenar com as outras. E aconteceu o 2º congresso, a mesma coisa. Eu falei para eles, eu não quero ser protagonista. Vocês são protagonistas. Eu só quero supervisionar todo o trabalho de vocês. E no final, eu posso dar uma palavra de conclusão. E assim aconteceu. Irmãos, eu acredito que nós precisamos aperfeiçoar os outros nesse princípio. Creia nos outros. Dê espaço para os outros. Deixa que eles façam. Mas você pode supervisionar. Você pode mantê-los tudo na linha. Irmãos, errar é humano. Todo mundo erra. Quem já aprendeu a andar de bicicleta sem cair uma vez? Todos nós aprendemos caindo de bicicleta. Graças a Deus, irmãos, todos que nós estamos aqui na frente, irmãos, são pessoas que erraram muito também. E o Senhor nos aperfeiçoou. Nós queremos aperfeiçoar vocês todos. Todos. Desde que tenham um coração que entenda o princípio de Deus fazer as coisas, que é a economia de Deus. Desde que você esteja debaixo de um encabeçamento. Não queira fazer as coisas isoladamente, fazer as coisas por tua conta própria. Não. Fazer dentro do princípio do corpo. Tem autoridade na obra. Mas não é aquela coisa imposta, organizacional. Mas é orgânico. É vida. Irmãos, o Senhor vai abençoar muitos. Nós vamos ter grupos e grupos de vencedores em cada região, em cada igreja. É isso, irmãos, que eu estou me esgoelando para isso. As mensagens minhas, irmão, não é para falar mensagens bonitas. Esse é o meu alvo, meu objetivo, de ter em cada igreja as primícias. Pessoas aperfeiçoadas. Os grupos familiares de cuidado mútuo são a chave para nós crescermos.
Mas como crescer? Precisamos aperfeiçoar, precisamos de pessoas com encargo para liderar o crescimento dos grupos. Até para isso, irmãos, nós precisamos ter paciência e cultivar outros irmãos que sejam capazes de liderar um grupo, fazer o grupo crescer. Amém? Irmão, esse é o nosso caminho. O caminho está todo exposto. Agora falta praticar. Agora posso entrar no Mateus 20. Fala rapidamente, podemos terminar, não é isso? Ou não? Capítulo 20. Porque o reino dos céus é a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. A obra do Senhor é uma vinha. As igrejas fazem parte dessa vinha. E o Senhor é o dono dessa vinha. Ele então assalariou trabalhadores para a sua vinha. Ele ajustou com os trabalhadores na hora zero uma jornada de 12 horas a 1 denário por dia por 12 horas. Para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo uma vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Vocês estão entendendo que o Senhor assalariou trabalhadores na hora zero para trabalhar 12 horas e contratou os trabalhadores a 1 denário por dia. E depois, na hora 9ª, ele acertou com os outros trabalhadores para trabalhar as horas restantes das 12 horas, isto é, da hora 3ª. Na hora 3ª, faltam ainda 12 horas para trabalhar. Estou certo ou não? Faltam 9 horas para trabalhar, certo? Então, na hora 3ª, faltam 9 horas para trabalhar. Aí, na hora 6ª, ele também saiu para assalariar e tem que trabalhar 6 horas. E depois eles também saiu a hora 9ª e chamou outros trabalhadores. Na hora 9ª, quantas horas restam para trabalhar? Só 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, o Senhor saiu para assalariar trabalhadores. E por que o Senhor fez a exceção de chamar na 1/10 hora? Pela regra da periodicidade, ele deveria ter chamado na hora 0, na hora 3ª, na hora 6ª, na hora 9ª e fim, não é? Mas ele chamou na hora 0, na hora 3ª, na hora 6ª, na hora 9ª e chamou na hora 1/10, que é a 11ª. E esses foram chamados na hora 1/10, tem só quanto tempo para trabalhar? 1 hora só. 1 hora. O Senhor da vinha foi pagar, começou pelos 1 hora. Ele pagou 1 dia para esses trabalhando só 1 hora. Aí os que
ficaram mais tempo, murmuraram: Senhor, não vale. Eles trabalharam só uma hora, nós que ficamos. Vocês não dei a vocês. Por que vocês estão reclamando? O dinheiro é meu, eu posso dar quem eu quero. Nós líamos essa parábola, a gente achava que nós estamos trabalhando da 10ª hora, o Senhor nos agraciou especialmente, amém. Não era assim? Somos os mais sortudos do mundo, trabalhamos 1 hora, ganhamos pelas 12 horas de trabalho. Não, aqui tem um significado. Aqui tem um significado. Na hora zero, quando o Senhor foi chamar, provavelmente eu vou tomar como referência Abraão. Posso tomar como referência Abraão? Deus, então, no meio daquela situação em que os homens adoravam ídolos, adoravam outros deuses, inclusive seu pai Tera, Deus, sem ter muitas fontes ou nenhuma fonte de conhecimento objetivo desse Deus, ele não tinha noção que Deus era esse, enquanto que todos os outros na sua vizinhança adoravam deuses, Deus da riqueza, Deus da colheita, Deus da fertilidade, Deus da... Me diz aí um Deus, um santo casamenteiro, um santo protetor dos corintianos, né? Abraão deve ter pensado: não é possível, esses deuses não podem ter criado esse universo. Esse universo tem que ter um criador. O sol sai fielmente cada dia e se põe no final do dia, e a lua e as estrelas saem de noite. Tem alguém controlando tudo isso, e alguém deve ter criado isso. Eu quero buscar ao Deus verdadeiro e criador do universo. Foi com esse coração puro, Deus foi buscá-lo. Apareceu-lhe na Mesopotâmia, conforme Atos capítulo 7, versículo 2. Ele foi o quê? Deus lhe apareceu, o Deus da glória lhe apareceu. E chamou esse homem. Ele foi para Harã, com a ajuda de seu pai. Quando morreu seu pai em Harã, o Deus da glória lhe apareceu novamente em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E ali, irmãos, Deus já começou a honrá-lo. Enquanto que todos os homens da terra buscavam seu próprio benefício, buscavam levar vantagem em tudo, cada um buscando um Deus que o faça levar vantagem sobre os outros, exaltando o nome do homem. Nimrod, naquela época, Abraão exaltava o nome do Senhor. Aí o Senhor lhe prometeu: engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, assim começou a jornada de Abraão. Pouco a pouco foi conhecendo a Deus, e ele desceu para a terra de Canaã, morou em Negueb, morou nos carvalhais de Manre. Sobre carvalhais, eu falei em Varginha uma mensagem, não é isso? Cadê o Evandro, que tem por sobrenome de Carvalho? Pega a mensagem em Varginha, eu falei uma palavra sobre carvalho e terebinto. Está em Isaías. Isaías 6. 6,13. Você tem que lembrar isso, esse é o sobrenome. E depois ele foi
para... Aonde? Oh, meu Deus. Ali ele levantou o altar e colocou sua tenda no monte entre Betel e Ai. Ali ele erigiu outro altar e invocou o nome do Senhor. Enquanto que os homens na Torre de Babel exaltavam o nome do homem, declarando que o homem não quer mais Deus, o homem quer fazer a vontade do homem. Ali estava um homem buscando a vontade de Deus, exaltando o nome de Deus, invocando o nome de Deus, marcando o território para Deus. Irmão, Deus o exaltou. Só que todo homem, irmãos, para amadurecer precisa passar por testes. Você quer ser a parte madura da igreja? Então espere que virão provas, as tribulações. Ninguém quer ouvir falar sobre tribulações, mas ninguém amadurece sem as tribulações. Uma geração que os pais não deixam sofrer, uma geração que os pais criam num redoma, não permitindo que seus filhos passem por nenhum tipo de perigo, risco, e tudo é criado, tudo é cultivado de uma maneira tão especial, não permitindo que as crianças sofram, seus filhos sofram. Irmão, vai ser uma geração imprestável para a sociedade. Os sofrimentos amadurecem, e Deus permitiu Abraão passar por fome, e na fome ele recorreu ao Egito, e foi para o Egito, teve que mentir, mas o Senhor ainda usa por causa do seu bom coração, seu coração. Deus enriqueceu muito a Abraão. Só que quando o faraó descobriu que era mentira, que a mulher não era irmã, era mulher, e trouxe essa praga da esterilidade das mulheres dentro do palácio, ele foi mandado embora, escoltado para sair do país. E quando ele saiu do país, irmão, surge mais um problema. O seu sobrinho Ló também enriqueceu muito, não tinha como conviver junto mais, porque ele tinha uma outra obra, tinha outro rebanho, teve que separar-se. Você tem outro rebanho? Você tem outra obra? Você é sobrinho ou filho? Eu sou filho. Eu tenho um só rebanho. Meu rebanho é rebanho de Deus. E aí, Abraão não tinha coração criminal. Veja isso que Deus abençoou Abraão, porque todos os homens visavam o seu benefício, ganhar muito dinheiro, muitos bens aqui na terra, mas Abraão não tinha seu coração nos bens aqui da terra. Abraão disse para Ló, escolhe você. Se você escolher a direita, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe primeiro, porque Abraão não tinha avareza no coração, não tinha ambição no coração. Ele sabia que era Deus que tinha que levá-lo. A bênção, a maior bênção, irmãos, é a presença de Deus. E Ló então escolheu a planície e foi cair em Sodoma. Abraão, quando Ló se apartou, Deus falou para Abraão, sobe a esse monte, olha para o norte, para o sul, para o leste e o oeste, tudo que você conseguir ver, eu te darei, a ti e a tua descendência. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, não seja mesquinho, não seja irmãos com as pessoas, com o Senhor. Não, você luta para ir para a planície, no fim você vai cair em Sodoma. Deixa o Senhor escolher por você. O Senhor vai te dar essa terra boa. Encurtando a história, aí ele foi falar para Deus, Senhor, me desse a minha descendência essa terra e tantas outras promessas de bênção, uma descendência como as areias do mar, como as estrelas do céu. Mas Senhor, acho que o Senhor esqueceu de uma coisinha só, você não me deu um filho. Como é que eu vou ter descendência sem filho?
Então deve ser o Damasceno da minha casa, Eliezer, a minha descendência. O Senhor falou: não, tem que nascer de ti. Mas como nascer de mim, se o Senhor me deu uma mulher estéril? Já desde jovem a gente vem tentando ter filho e não tem filho. Como é que vou ter filho com ela? Não tem como ter filho. Irmãos, é nessa hora que vem a maior provação. Você confia ou não confia no Senhor? A pressão toda caiu sobre a Sara. A Sara disse: eu não vou aguentar essa pressão, não vou conseguir te dar filho. Então vamos fazer um negócio. Eu tenho uma serva Agar, ainda está na idade de ter filho, e você toma como se fosse o filho gerado dela, como se fosse o meu. Só que antes de nascer já começou a dar problema. A serva Agar começou a desprezar sua senhora, começou a ter problemas. E quando nasceu, então, pior. Ismael nasceu, o fruto da obra da carne. Mas tudo que sai de Abraão, Deus abençoa. Até Ismael, Deus abençoa até o dia de hoje. Deus é tão grande, irmãos, que tudo que passa por nós, se nós somos um povo que Deus abençoa, Deus abençoará. Ainda que se fez, ainda numa coisa, num erro seu, o Senhor ainda abençoa, porque Ismael não teve culpa. Aí 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus aparece a Abraão e dizendo o quê? Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus Todo-Suficiente, eu sou El Shaddai, eu sou poderoso provedor, eu posso te prover tudo que você precisa. Você crê em mim ou não? Eu posso prover um filho nascido de ti, da Sara. Acredita ou não acredita? Daqui a 1 ano, a Sara terá um filho teu, e o chamará de Isaque. E de fato aconteceu. Por isso, irmão, depois de todas essas experiências, Abraão foi conhecendo a Deus nos sofrimentos, nas circunstâncias. Romanos 4 resume bem. Romanos 4. O Deus que Abraão tinha. Romanos 4, versículo 17. Como está escrito: por paz de muitas nações te constituí, perante no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Se eu pedisse para Abraão, pega um papel e uma caneta, que ele não tinha na época, certo? Pega um papel, uma caneta, escreve resumidamente que Deus você tem. Ele vai me escrever assim: eu creio no Deus que vivifica os mortos, e eu creio no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Pergunto nesta manhã a cada um de vocês: que Deus você tem? Consegue pegar um papel, um lápis, escrever para mim um resumo? Que Deus você tem? Dá para escrever, não? Dá? Tem alguns que ficam com a caneta e o papel na mão e não conseguem escrever nada. Eu pedi uma jovem chegou na minha mão, ela escreveu de fato. Ela disse o seguinte: o Deus que eu tenho é o Deus que me liberta da ansiedade, que me assola muitas vezes. Quando eu me sinto sozinha, sem ninguém, é o Deus que me faz companhia. É o Deus que me faz crer em mim, quando nem eu consigo crer. É o Deus que me ama, quando eu não me amo.
É o Deus que cuida de mim quando eu quero desistir. É o Deus que me dá forças quando eu quero largar tudo. É o Deus que me faz continuar. É o Deus que me faz feliz. É o Deus que cuida de mim. É o Deus que eu amo. Experimenta colocar num papel você, a sua experiência. Que Deus você tem. Lembre-se, irmãos, Abraão não tinha a Bíblia na mão para conhecer a Deus. Abraão não tinha os 10 mandamentos. Abraão não tinha a lei toda dada aos filhos de Israel. Abraão, somente ele, Deus, na sua experiência com Deus que aparece a ele, o Deus da glória que aparece a ele, e as suas circunstâncias de sofrimento, de experiência. Abraão é como se fosse o trabalhador da hora zero. Tudo era difícil. Para andar de Ur até Harã, não sei quanto tempo levou. E de Harã para Canaã, também não sei quanto tempo levou. De Canaã para Egito, quanto tempo levou. E cheio de dificuldades. Naquela época, não tinha estradas asfaltadas, não tinha frango assado, graal no meio do caminho para parar um pouco, né? Isso aí lá no sul, não é para o sul, sudeste, tá? Aqui é o quê? Fonte? Point? Nossa, isso aí o Ezra vai gostar. Point? Point do açaí. Uau! Não tinha nada disso, irmãos. Tudo era difícil. Transporte era difícil. Comunicação era difícil. Vocês sabiam, irmãos, que na antiguidade, nós fomos agora para a Grécia e para a Turquia. Naquelas cidades antigas da antiguidade, eles tinham uma praça. Em Atos 17, quando Paulo falava na sinagoga e também na praça, aquela palavra praça, vocês podem olhar no Strong, é ágora, em grego é ágora. Então eles não tinham jornal na época, não tinham rádio nem televisão, não tinham como fazer comunicação. Então em cada cidade, nas cidades maiores, tinham um espaço de aglomeração das pessoas. Esse espaço é chamado de ágora. Daí vem a palavra agorafobia, que é a fobia daqueles que têm de ajuntamento da multidão. Ágora era usado como mercado para negociar compra e venda. Até os escravos eram vendidos e comprados em ágora. E a ágora é principalmente usado para assembleias, para as pessoas fazerem comunicação oficial. Tem uma notícia, e a notícia é assim, irmãos, olha só como é limitado. E nós hoje, irmãos, temos o jornal, você abre o jornal, quantas notícias? Você abre uma revista, quantas notícias? Você vê a televisão, né, jornal, quantas notícias? Mas naquele tempo, irmãos, só tinham ágora para anunciar, e no gogó, não tinha aparelho de som. Nós visitamos alguns teatros, anfiteatros, e tudo ali tinha que ser feito, cabia o quê? Chegamos a ver uma de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, e tudo é no gogó, na garganta, não tem som para amplificar o som. Veja a dificuldade daquela época. Eu já estou falando muito já mais moderno do que o tempo de Abraão. Imagina o tempo de Abraão. Irmãos, tudo era muito mais difícil. É ou não é? E trabalhadores de terceira hora, vou fazer referência do povo de Israel. Povo de Israel, meu, graças a Deus, o Senhor já tinha mandado a lei. Já tinha mandado os 10 mandamentos. Era uma fonte
objetiva para se conhecer que Deus nós temos. Vocês sabem que o homem, a humanidade sem noção de Deus, como na Grécia, achavam que tudo era regido pelos deuses. Não é um Deus, deuses. E os deuses tinham cada um sua função, sua repartição. E tinha um Deus líder que é chamado Zeus, dos gregos, e foi transportado para os romanos, chamado de Júpiter. Então, esse Zeus é que estava sob seu cuidado todos os outros deuses. E cada coisa que acontece no homem, irmãos, é porque é a interferência dos deuses na nossa vida. Dos deuses. Se você ficou doente, tem um Deus da doença, ou Deus da cura. Como chama? Asclépio. Asclépio, isso. Asclépio era um Deus da cura do hospital. E todo doente é levado para o hospital. É para quê? Para esperar. Esperar o quê? Esperar favor desse Deus. Se você achar graça diante desse Deus, você vai ser curado. Mas se você morrer dessa doença, é porque Ele quis castigar você. Assim eram as crenças. Tudo era regido por deuses. Por isso que tem um Deus da sabedoria, deusa da sabedoria, Deus da vitória, Deus da fertilidade, da fartura, Deus isso, Deus aquilo. E os gregos, depois os romanos, tinham que fazer templo para cada um desses deuses, para não desagradar eles. Se o homem desagradasse ou esquecesse de um desses deuses, vão receber um castigo. Quando viesse uma doença, uma praga para destruir a cidade toda, é porque esqueceram de adorar aquele Deus. Irmãos, era assim. Mas Deus chamou um povo para Ele, o povo de Israel, e deu a lei, deu os 10 mandamentos para dizer que Deus eu sou. Eu não sou esses deuses, eu sou o único Deus que vos tirou do Egito. Nosso Deus é o único, além dele não há outro. Começou a mudar o conceito sobre Deus, e o povo de Israel, irmãos, viveu debaixo desse conhecimento, e tentou fazer o melhor dentro desse conhecimento, e nós sabemos o seu fracasso. Aí chega no Novo Testamento, começa o trabalhador da sexta hora, os primeiros apóstolos, no dia do Pentecostes, gera-se a igreja. Irmãos, a dificuldade de se locomover, mesmo no tempo de Paulo, era muito grande. É difícil se locomover. Se você visitasse estradas de antigamente, mesmo em Roma, mesmo nessas cidades conquistadas pelo Império Romano, nas grandes cidades, nós fomos da cidade de Éfeso, né? E o chão era toda forrada pela pedra de mármore. E tinha até um sistema de drenagem, quando chovia, não inundava, corria a água, tinha águas pluviais já naquele tempo. Irmãos, mas era difícil andar naquelas pedras, não era uma coisa plana, uma coisa assentada com pedras. Difícil andar no dia de chuva, escorregadio. E andava em cima de carro de animais, tudo era difícil. Aí na hora nona, quem sabe sejam já os nossos irmãos mais perto de nós, os John Darby da vida, e o próprio Watchman Nee, irmãos, já era muito difícil. Imagina, irmãos, eu me lembro que 30 anos atrás, 40 anos atrás, ter um telefone na minha casa era ter um bem durável. O preço do telefone, da linha telefônica, era quase 1/3, 1/4 de um carro. E para telefonar, cuidado com a conta telefônica, que vem alta. Irmãos, era tudo limitado. Você pegava o telefone, você tinha que ir em casa para poder telefonar. Irmão, tudo era difícil. Quando eu namorava a Sueli, para falar com ela,
coisa mais difícil. Uma vez eu tive que atravessar quase a nado numa inundação. Todo mundo já conhece essa história. Porque eu não consegui me comunicar com ela. Porque ela estava me esperando num ponto no meio da chuva. E veio uma inundação que cortou o caminho entre mim e ela. Eu tive que tirar sapato, calça tal e atravessar a nado ali. Para me encontrar com ela. Irmão, porque não tinha como me comunicar. Tudo era difícil. Irmãos, mas hoje, irmãos, o que eu tenho aqui, ó? Aqui não é só telefone, que eu quase não uso mais. Aqui tem o WhatsApp, tem Instagram, Facebook, acesso ao banco, pagamento, aqui é o meu escritório, resolvo as coisas por aqui. Não é mesmo, irmãos? Aqui, quando me perco, aqui tem o GPS, Inário, Bíblia, livros, eu tenho tudo aqui. Vocês estão entendendo porque o Senhor abriu uma exceção para trabalhadores de última hora? Hoje tudo está mais rápido, ou não? O que se resolvia em um mês, hoje pode resolver em 5 minutos. A minha família levou 48 dias de navio para chegar do Oriente para o Brasil. Hoje são 2 viagens de 14 horas, com uma conexão. 28 horas, 30, 32, 33 horas você está já aqui no Brasil. Eram 48 dias. Irmão, tudo não encurtou o tempo? Não encurtou o tempo? Encurtou em muito, muito, muito. A tecnologia, eu estou falando aqui, não só com você, com muita gente ali através da câmera. Vários irmãos estão em online. E aqueles que não puderam ter reunião hoje de manhã, eles vão ver logo em seguida. O Instituto Árvore da Vida, o Instituto Vida para Todos, disponibiliza as mensagens logo depois. Jonathan, logo depois do almoço, tem que trabalhar já para postar as mensagens. Irmãos, nós estamos na era muito mais rápida, muitas vezes mais rápida. Por isso, irmãos, nós somos, o Senhor chamou esses trabalhadores de última hora, e sabe que os trabalhadores de última hora vão trazer o Senhor de volta. Você não pode mais administrar a igreja, administrar as coisas do Senhor como se administrava 30 anos atrás. Tem que fazer o seu minuto valer muitos minutos de antigamente. Por isso, irmãos, para de fazer corpo mole. Vamos usar tudo que nós temos para trabalhar em prol do Senhor. Expo Livro, Comportagem, SEAP, Bucafé, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Irmão, todos esses itens, Jornal Árvore da Vida, Editora Árvore da Vida, Alimento Diário, vamos fazer render cada minuto nosso, valendo semanas ou meses de antigamente. Você está aproveitando esse avanço de tecnologia? O Instituto está disponibilizando todas as mensagens com áudio de primeira qualidade e com a imagem de primeira qualidade. Você está aproveitando? Você abre no site www, mensagens das conferências, e você tem acessado, ou no YouTube. Você tem dado valor a isso? Você é aquele que acompanha o Cordeiro por onde quer que vá? Você é aquele que valoriza a palavra profética? Você sabe para que direção está indo a igreja, a obra do Senhor? Irmãos, nós precisamos valorizar. O alimento diário você devora cada semana superficialmente, apenas para dizer que leu, ou você aprofunda a cada semana na palavra, e se tiver tempo,
ouça a mensagem da semana, porque a mensagem toda é difícil encaixar nos 7 dias da semana do alimento diário. Você precisa ouvir a mensagem da semana, para você ter uma visão completa do encargo daquela semana. Irmãos, o Senhor precisa desses. Esses são os trabalhadores de última hora que se aproveitam do instrumento que nós temos na última hora. Você se aproveita? Você aproveita disso? Você aproveita das transmissões ao vivo do Instituto? Onde quer que você, cada semana, irmãos, você vai ter sempre uma palavra atual. Você acompanha? Por isso, irmãos, vou continuar lendo então, Mateus 20, para a gente terminar. Eu falei que ia terminar, né? Mateus 20. Versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, nós temos muitos chamados, mas poucos se dispõem para serem os vencedores, as primícias no dia de hoje. Mas nós temos essa responsabilidade, com todas as ferramentas que nós temos, do Expo Livro, do Instituto, transmissão ao vivo, as mensagens disponíveis, Jornal Árvore da Vida, Editora Árvore da Vida, Alimento Diário, Bucafé, tudo que nós dispomos, irmãos, nós que somos os últimos, podemos ser os primeiros. Nosso encargo aqui, esse encargo tem que arder no nosso coração, é de, irmãos, encerrar logo essa era. E para encerrar essa era, Deus precisa obter logo o filho varão. Cadê o filho varão? Deus está lá do céu olhando para nós. Cadê o filho varão? Quem está disposto a pagar o preço e amadurecer? Quem está disposto a pagar o preço e seguir o Cordeiro aonde quer que vá? Quem está disposto? Quem está disposto, irmãos, a pagar pelo Expo Livro que virá? Quem está disposto a pregar esse evangelho, trabalhar no nosso grupo familiar e de cidade em cidade expandir a obra para que o Senhor volte logo e o Senhor ganhe aqui na terra os primeiros vencedores, o filho varão que lutou pelo reino e as primícias que amadureceram primeiro. Muitos são chamados, mas serão poucos os escolhidos. Faça parte você também do grupo dos escolhidos, e nós vamos ter a recompensa. Hoje, irmãos, sofrimento. Oh meu Deus, eu esqueci de falar, Romanos 5, logo depois de falar que nós temos a esperança da glória de Deus, gloriamo-nos da esperança da glória de Deus, imediatamente Paulo fala de gloriamo-nos também
das próprias tribulações, porque as tribulações nos amadurecem. Não brigue com o Senhor pelas suas tribulações, não reclame porque que a sua vida é assim. Isso para quem não tem esperança, é para quem não sabe porque existe. Esses reclamam. Nós não temos motivo para reclamação, porque tudo que o Senhor manda acontecer na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso aperfeiçoamento, porque a tribulação produz para nós a perseverança, e a perseverança as tribulações são como provas, visando nos aprovar. Deus quer te aprovar. Deus está mais ansioso do que você para te aprovar para o reino. Que nem esse irmão que falou comigo em Los Angeles. Deus quer aprová-lo, mas você tem que passar pelas provações. Quando o professor manda você fazer uma prova, não tem intenção de reprovar você, ele tem intenção de aprovar você. Ele quer aprovar você. Por isso, irmãos, quando vem uma situação difícil, é uma prova que Deus está dando para você fazer. Você precisa ser aprovado. Em lugar de reclamar, murmurar, falar da má sorte, faça parte do grupo dos escolhidos. Não reclame, não murmure, antes dá graças ao Senhor. Senhor, obrigado pela mulher que eu tenho, obrigado pelo marido que eu tenho, obrigado pelas circunstâncias que eu estou passando, obrigado pela dificuldade que eu estou passando. Senhor Jesus, eu sei que tudo visa a minha maturidade, e eu quero ser aprovado. E aprovado, e eu vou ter esperança da glória de Deus. E nós seremos as primícias, as primeiras a amadurecerem. Nós vamos ser o filho varão. Vamos introduzir o quê? Logo o reino de Deus. Deus virá, Cristo virá para tomar posse do seu reino. E acabará essa tirania de Satanás, do império das trevas. Chega, chega! Está na hora de trazer o reino da paz, reino da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós seremos esses que estarão, Senhor. Jesus é o Senhor.